No início de tudo, havia apenas o caos. Todos os elementos daquilo que formaria o universo já existia, mas se encontravam completamente misturados, formando um enorme vazio de sentido. Este período caótico original perdurou por muitas eras. Foi quando, deste caos primordial, surgiu Gaia, a Mãe Terra, uma deusa que tinha como sua principal característica sua extrema fertilidade. A deusa Gaia daria origem ao nosso planeta e passaria a personificar a Terra, que recobre todo o nosso mundo. A deusa daria origem a diversas divindades primordiais, como Pontos, o mar, e Órias, que seria a divindade das montanhas. Gaia também daria origem ao deus Urano, um ser supremo que personificaria o céu, e por isso reinaria sobre todas as coisas. Urano desposaria Gaia, tornando-a sua esposa. Durante a noite, Nyx, a deusa noturna, que também emergiu do caos, cruzava os céus todos os dias, recobrindo o mundo com seu manto negro. E ao anoitecer, Urano e Gaia se uniam. E não demorou muito para que os frutos dessa união começassem a emergir. Gaia daria luz a criaturas de aparência tenebrosa. Estes eram os hecatônquiros, monstros de 100 braços e diversas cabeças. E também haviam ciclopes, poderosos seres com um único olho no centro da testa. Urano e Gaia também dariam origem a uma nova geração de deuses. Estes seres de imenso poder ficariam conhecidos como titãs. O deus celeste, ao ver a poderosa prole que gerou, começou a temer ser destronado por eles, e por isso decidiu que algo deveria ser feito. Urano arremessou todos os seus filhos no Tártaro, um lugar sombrio que ficava nas profundezas da terra. Aprisionados e revoltados, os titãs batiam com violência nas paredes do Tártaro, tentando escapar. Eles estavam aprisionados no ventre de Gaia, e a revolta de criaturas tão poderosas causava uma intensa dor em sua mãe, que sofria um desconforto terrível. Gaia, não suportando mais aquela situação, decidiu conspirar contra seu marido. A deusa pediu para que um de seus filhos se apresentasse para destronar Urano. Mas todos os titãs se encolheram, menos Cronos, o mais ambicioso de todos os titãs, que se achava estar à altura de tal tarefa. Cronos ganhou uma foice de diamante e com esta arma rumou para os céus. Já a namorada celestial do deus Urano, Cronos se deparou com o deus supremo dormindo sobre uma nuvem. Com um golpe certeiro de sua foice, o titã castrou seu próprio pai. O grito de dor de Urano pôde ser ouvido em todo o universo. O céu se tingiu de vermelho escarlate, graças ao sangue de Urano. O testículo de Urano foi jogado no oceano, e devido à sua capacidade fertilizadora, várias divindades surgiram das águas. Entre elas estava Afrodite, aquela que seria considerada a mais bela das deusas. Cronos retornou triunfante e libertou seus irmãos titãs aprisionados. Como o grande herói da revolta, ele foi aclamado como o novo senhor supremo do universo. Cronos não libertaria os hecatônquiros nem os ciclopes, pois os considerava muito perigosos, e por isso eles permaneceram no Tártaro. Após as comemorações da vitória, o novo soberano foi visitado pelo espectro de seu pai, que lhe revelou uma terrível profecia. Ele disse que, assim como seu pai, que foi destronado por um rebento infame, ele também cairia do alto do trono supremo, derrubado por seu próprio filho, e encontraria seu terrível destino. Cronos reinava soberano sobre o universo, após destronar seu pai e libertar os titãs. Assim como Urano, seu pai, Cronos dá início a um reinado tirânico sobre o mundo, e com o apoio dos titãs, não havia quem o desafiasse. Mas apesar de deter o poder supremo, o titã era atormentado
pela maldição invocada por seu pai, que dizia que um de seus filhos seria responsável por sua queda. Cronos estava disposto a fazer qualquer coisa para impedir que este destino se cumprisse, custe o que custar. O Titã tinha como esposa a Titânide Reia, uma divindade amorosa e adorada por todos. Não demorou muito até a rainha dos titãs ficar grávida de sua primeira filha, o que despertaria em Cronos o seu lado mais monstruoso. Reia traria à luz um novo tipo de divindade, que parecia superior à geração que os precederam. Cronos então pediu para segurar a sua primeira filha. Seu nome era Hestia, uma das divindades mais amáveis que um dia existiria. Mas nos olhos da criança, Cronos vislumbrou seu terrível futuro. Um impulso hediondo fez com que o Titã devorasse sua filha. Cronos passou a roubar dos braços de sua esposa seus filhos recém-nascidos. A mãe esperneava, tentando impedir que o tirano devorasse mais um de seus filhos. Em vão, ela implorava, mas não conseguia amolecer o duro coração do Titã. E assim, um filho após o outro era devorado. Mas Reia prometeu a si mesma que não permitiria que aquele monstro devorasse mais nenhum de seus filhos. A rainha estava novamente grávida, e desta vez ela tinha um plano para salvar seu bebê de seu terrível marido. Reia se esconderia em uma gruta na ilha de Creta, onde pretendia ter seu filho longe do alcance de Cronos. Lá, ela daria à luz a uma belíssima criança, detentora de poderes incríveis. Reia sentia que as senhoras do destino haviam tecido um destino glorioso para seu filho, que recebeu o nome de Zeus. Reia deixou seu filho aos cuidados das ninfas e dos curetes, que batiam com força em seus escudos para abafar o som do poderoso choro do bebê divino. A rainha então enrolou uma pedra com um manto e o levou até seu marido. Cronos já aguardava para devorar mais uma criança e recebeu de Reia o falso bebê. Cronos engoliu a pedra sem pestanejar, enquanto a rainha caía no chão e chorava. Mas desta vez, as lágrimas não eram de tristeza, mas sim de emoção, por conseguir salvar a vida de seu filho. Na ilha de Creta, Zeus era amamentado com o leite da cabra Almateia, e a cada dia que se passava, ele se tornava mais forte. Zeus era informado de tudo o que acontecia pelo mundo por uma poderosa águia, que se tornaria sua ave sagrada. O deus cresceu e se tornou uma divindade poderosa, e enfim, ele estava pronto para fazer seu destino se cumprir. Já adulto, Zeus receberia a inesperada visita de Metis, uma sábia divindade, que trazia consigo um presente que seria decisivo em sua empreitada. Metis contou a Zeus sobre o terrível destino de seus irmãos, que estavam aprisionados no estômago do Titã, mas fazendo uso daquela poção, Zeus poderia libertar os demais deuses. O deus, disfarçado, se dirigiu ao Monte Ótres, a fortaleza dos titãs. Lá, ele ofereceu a poção a Cronos como oferenda, dizendo que tal bebida se tratava de uma iguaria deliciosa. Cronos se sentia invencível e não acreditava que alguém ousaria tramar contra ele, e por isso aceitou a poção. O Titã entornou toda a solução, que realmente tinha um sabor diferenciado, mas não demorou para que Cronos começasse a se sentir enjoado. O poderoso Titã vomitou todos os seus filhos: Hestia, Hera, Deméter, Hades e Poseidon. Eles já estavam adultos e com desejo de retribuição. Cronos também expeliria a pedra, usada para enganá-lo. Com seus poderosos irmãos ao seu lado, Zeus estava finalmente pronto para liderar a revolta que mudaria o destino do universo. Após libertar seus parentes do estômago do Titã Cronos, Zeus guiou seus irmãos até o topo da montanha mais alta da Grécia. Esta ficaria conhecida como Monte Olimpo. Lá ficaria o quartel-general dos deuses rebelados, que lutariam contra a tirania dos titãs.
Do alto de seu trono no Monte Otris, Cronos convocaria todos seus aliados titãs para a grande batalha que se seguiria. O exército de Cronos tinha como general o poderoso Titã Atlas, que lideraria, a partir da linha de frente, os ataques aos deuses olímpicos. As planícies da região da Tessália se tornariam um campo de batalha para o grande choque entre os exércitos de deuses e titãs. Logo no início dos combates, os titãs começaram a se impor sobre os deuses olímpicos devido ao seu imenso poder físico. Zeus, sabendo do poderio do exército dos titãs, buscou reforços no Tártaro. Ele libertaria as estranhas criaturas de um olho só, conhecidas como Ciclopes. Eles eram artífices incríveis e, por gratidão, forjaram armas e equipamentos formidáveis para os deuses. Zeus receberia seus famosos e poderosos relâmpagos. A Poseidon foi dado um majestoso tridente, capaz de criar terremotos e maremotos. E a Hades foi-lhe dado o Elmo do Terror, que lhe dava o poder da invisibilidade. Munidos de seus novos armamentos divinos, os deuses conseguiram fazer frente aos enormes titãs. O exército de Cronos arremessava montanhas inteiras contra os deuses. A batalha entre deuses e titãs já durava quase 10 anos de intensos combates corpo a corpo, e a balança parecia pender para o lado dos titãs. Zeus decide apelar para seu último recurso e liberta do Tártaro os temíveis hecatônquiros, que eram gigantescas criaturas de 100 braços e 50 cabeças. As hediondas criaturas tiveram um impacto decisivo para a virada da guerra. O exército de titãs entraria em pânico após se deparar com aquelas grotescas criaturas. Mas Zeus ainda tinha contas a acertar com seu pai. Ele concentraria todo o seu poder em um único e poderoso raio e o arremessaria contra a cabeça de Cronos. O impacto do relâmpago foi tão poderoso que fez todo o universo tremer. Os titãs, enfim, estavam subjugados. E toda sua tirania seria punida com um castigo exemplar. Cronos e seus aliados foram condenados a uma existência perpétua no Tártaro, tendo os hecatônquiros como seus carcereiros. Zeus havia guardado um castigo especial para o Titã Atlas, que havia liderado as tropas titânicas. Ele foi condenado a sustentar o peso da abóbada celeste em seus ombros por toda a eternidade. Os deuses olímpicos agora reinavam supremos, e sob o comando de Zeus, uma nova era de ordem teve início no universo. No início dos tempos, uma grande guerra entre seres divinos eclodiu. Deuses de gerações distintas lutavam pelo poder supremo sobre o universo. Os deuses mais antigos eram conhecidos como titãs, divindades de grande tamanho e poder, e tinham o titã Cronos como seu soberano. Ele reinava sobre o universo de forma tirânica, desde que castrou seu pai com uma gloriosa foice e lhe usurpou o poder. Fortificados no alto do Monte Olimpo, o poderoso Zeus e seus irmãos combatiam a tirania dos titãs. Nas forjas olímpicas, os ciclopes produziam artefatos poderosos para auxiliar os deuses na guerra contra os titãs. Zeus foi presenteado com poderosos raios. Poseidon recebeu seu glorioso tridente e a Hades foi entregue o Elmo do Terror. A guerra entre deuses e titãs ficaria conhecida como Titanomaquia, e por 10 anos as divindades lutaram em acirradas batalhas. Zeus desceu até as profundezas do Tártaro, pois lá estavam aprisionados os poderosos hecatônquiros, criaturas de inúmeros braços e diversas cabeças. Estes seres eram irmãos dos titãs, mas até mesmo eles temiam seu poder, e por isso os mantiveram aprisionados no Tártaro. Mas Zeus rompeu as correntes que prendiam as criaturas, e elas se comprometeram a lutar ao lado dos deuses. Com a ajuda inestimável dos hecatônquiros, os olimpianos conseguiram fazer a balança do conflito pender ao seu favor. Com o auxílio de seus irmãos, Zeus conseguiu subjugar Cronos,
e conseguiu pôr de joelhos aquele que era considerado o mais poderoso dos titãs. O exército derrotado foi enviado para o Tártaro, onde os titãs cumpririam uma pena perpétua. Zeus exibiu a todos a lendária foice de Cronos. Tal ato mostrava de forma indubitável que ele era o novo governante do universo. Mas Zeus desejava pôr um fim aos reinados tirânicos em que o mundo esteve exposto, e por isso chamou Hades e Poseidon para uma reunião. Zeus partilhou parte de seu grande poder com seus dois irmãos. Hades exerceria soberania sobre o submundo, a região para onde os espíritos dos homens se dirigiam após a morte. A Poseidon foi entregue o domínio dos mares e oceanos, e de seu palácio submarino ele regeria o mundo marino. Já Zeus reinaria sobre os céus, e do alto do Monte Olimpo, o Deus Supremo imperaria sobre o universo. Após a grande vitória sobre os titãs, os deuses construíram um glorioso palácio no alto do Monte Olimpo, que seria considerada a morada dos deuses. Com o tempo, novas divindades foram se juntando aos olimpianos originais, cada um com seu papel específico. Foram ajudando Zeus a estabelecer a ordem sobre o mundo. Mas nas profundezas da terra, uma terrível força do caos estava sendo gestada, e seu único propósito era pôr fim ao reinado dos deuses olímpicos. Gaia, a Mãe Terra, estava concebendo uma criatura de poder imensurável, como retaliação aos deuses, que aprisionaram seus filhos titãs no Tártaro. Este monstro de poder imensurável ficaria conhecido como Tifão. A terra se abriu, e um poderoso grito emergiu das profundezas da fenda, espalhando terror no coração de todas as criaturas do oceano, que testemunharam tal cena. A enorme besta causava destruição por onde passava, e o caos começava a se espalhar. Poseidon não permitiria que tal desordem tomasse conta de seu reino. Poseidon, ao ver seu templo destruído, foi tomado por uma fúria desmedida e atacou a criatura. O deus dos mares mediu forças com a besta e percebeu o quão poderoso era aquele oponente. Poseidon arremessou seu tridente contra o peito da criatura, e a força do poderoso impacto a jogou para longe. O glorioso deus dos mares tinha a besta aos seus pés e disse que esse era o destino daqueles que ousavam desafiá-lo, mas ficaria perplexo ao ver a besta se levantar e contra-atacar. O deus foi agarrado por um dos tentáculos do monstro, que o martelou diversas vezes contra o chão. O monstro arremessaria o corpo inerte do deus para as profundezas do oceano. Para a sorte do deus, ele foi resgatado por Delfim, seu leal golfinho, que o levaria para longe do combate. Do alto do Monte Olimpo, os deuses observavam a destruição do monstro se expandir, conforme ele chegava à superfície. Os deuses Apolo, Ares e Ártemis se armaram e partiram para enfrentar a criatura. Os deuses gêmeos fustigaram a besta com suas flechas, mas seus tiros pareciam causar pouco efeito. Mas se aproveitando da distração causada por seus irmãos, Ares saltou sobre as costas de Tifão e enterrou sua lança na fera. Tifão agarrou Ares e o arremessou violentamente contra Ártemis, levando os dois deuses ao nocaute. O monstro arrancou a lança de Ares, que atravessava seu corpo, e a arremessou contra o deus solar, transpassando o ombro de Apolo. O trio divino havia sido facilmente derrotado, e agora o monstro se dirigia ao seu objetivo, o Monte Olimpo, e nada parecia capaz de detê-lo. Tifão, o monstro gerado por Gaia, já havia derrotado 4 dos deuses mais importantes da mitologia grega e se dirigia de forma imparável rumo ao Monte Olimpo. Em pânico, as divindades fugiram da morada celestial, se disfarçando de animais, e se refugiariam no Egito. Na terra dos faraós, os deuses em forma de animais tiveram sua divindade reconhecida e passaram a ser adorados como deuses. No alto do Olimpo, somente Zeus e sua filha Atena ficariam para enfrentar Tifão.
A besta jorrava jatos de chamas. Atena corajosamente investiria contra o monstro, buscando acertar o coração de Tifão, mas ela seria agarrada em pleno ar e arremessada contra as pilastras. Como retaliação, Zeus dispararia um de seus poderosos raios, mas ficaria incrédulo ao assistir a besta bloquear o ataque com facilidade. O contra-ataque de Tifão foi violento, fazendo Zeus beijar o chão. Mas enquanto Zeus tentava se reerguer do poderoso golpe, ele vislumbrou a foice de Cronos, a arma capaz de matar um deus. Zeus empunhou a arma de seu pai e partiu decidido a dar um fim em Tifão. O deus cortou os tentáculos que tentavam bloquear seu caminho, e agora seu objetivo era cortar o pescoço do monstro. Tifão esquivou do golpe por um triz e desferiu um poderoso contra-ataque. Zeus, ferido, tentou alcançar a foice de Cronos que havia caído, mas Tifão tomaria para si a posse da arma divina. O monstro pensou em devorar Zeus, mas ter tal divindade como troféu seria um prêmio muito maior. O monstro agarraria o senhor dos deuses olímpicos e começaria a arrancar seus tendões, fazendo uso da foice de Cronos. Ele arrancou um a um os principais tendões de Zeus. O Deus Supremo estava completamente derrotado, e Tifão se regozijava com sua vitória. Sem seus tendões, Zeus estava completamente indefeso. Tifão deixaria sua forma bestial para trás, e para assumir seu novo posto como usurpador, ele assumiria uma forma mais nobre. Tifão encarregaria sua esposa Equidna, a mulher serpente, a missão de vigiar a caixa que guardava os tendões de Zeus, enquanto Deus ficaria acorrentado de forma humilhante a um pilar. Mas Zeus ainda contava com alguns aliados. Pan, o deus silvestre, e Hermes, o deus mensageiro de pés ligeiros, planejavam resgatar os tendões de Zeus. Eles aguardariam o melhor momento para tentar resgatar o Senhor do Universo. Eles esperaram até que Equidna finalmente ficasse sozinha. Com seu poderoso grito, que é capaz de gerar pânico no mais corajoso guerreiro, Pan levou Equidna a um estado de confusão, enquanto Hermes usou de toda a sua velocidade para roubar a preciosa caixa. Enquanto Pan tentava distrair a mulher serpente, Hermes correu até Zeus para libertá-lo. Hermes romperia as correntes que aprisionavam seu pai e lhe devolveu seus tendões. Tudo o que Zeus queria agora era ter sua revanche contra Tifão. A notícia de que Zeus havia escapado não demorou para chegar até Tifão, e ele ficaria furioso ao saber da fuga de seu prisioneiro. Inseguro quanto a seu destino, ele decidiu visitar as Moiras, as damas que teciam o destino dos homens e deuses. Elas lhe revelariam que seu reencontro com Zeus era iminente e que, se nada fosse feito, sua derrota seria inevitável. As Moiras lhe ofereceram um fruto, lhe dizendo que se tratava de uma iguaria mágica que aumentaria seu poder. Movido por sua ganância por mais poder, Tifão comeu o fruto sem antes refletir, pois Tifão não sabia que as Moiras odiavam tudo que o monstro representava, já que ele era um agente do caos, enquanto elas eram defensoras da ordem. E por isso, elas envenenaram o fruto oferecido a Tifão. Tifão passou a se sentir mal, e parte de seu enorme poder se esvaiu. Foi quando Zeus surgiu para o embate derradeiro. Zeus sabia que o futuro do universo estava em jogo, e ele daria tudo de si para preservar o mundo como conhecemos. O deus e o monstro mediram forças, e graças ao fruto das Moiras, Zeus e Tifão lutavam em igualdade de força e poder. Mas a coragem do monstro ficou abalada ao perceber que ele não tinha mais superioridade sobre seu inimigo, enquanto a confiança de Zeus só crescia ao ver o olhar do monstro ser tomado pelo medo. Tifão percebeu que sua vitória não aconteceria por meio de uma luta justa, e por isso assumiu sua forma colossal, e seu poderoso rugido fez todo o universo tremer. Zeus desviava de um ataque após o outro, e Tifão se frustrava cada vez mais. Após se desviar de mais um ataque, Zeus concentraria sua energia em um poderoso raio. Tal ataque jogaria o monstro para longe.
O momento para o golpe decisivo se revelou. Zeus concentraria o poder de 100 raios em um único ponto. O monstro gigantesco tombou derrotado, mas ele, assim como os deuses, era imortal. Por isso Zeus daria uma amostra de toda a sua força. Ele ergueu uma enorme montanha e jogou sobre a criatura derrotada, que agora estaria aprisionada. Os deuses olímpicos retornariam do Egito e se ajoelhariam perante o trono de Zeus, o deus que derrotou as forças do caos e impôs a ordem no universo. Sob a gigantesca montanha, na ilha da Sicília, o monstro Tifão permanece aprisionado. E em seus momentos de fúria no cárcere, a besta faz a montanha cuspir fogo e lava. Este enorme vulcão hoje é conhecido como Etna, um dos vulcões mais ativos do mundo. E milhares de anos depois desta disputa, ainda é possível contemplar a fúria de Tifão.